Olá pessoal, então retomando nossos vídeos aí, a gente está falando da literatura e leitura no ensino médio, então a gente está gravando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre promover a prontidão para a leitura em todos os níveis. Em primeiro lugar, convém ressaltar a importância que tem o exemplo do professor que lê e fala sobre a leitura e livros para os seus alunos. Na idade pré-escolar e nos primeiros anos da escola, contar e ler histórias em voz alta e falar sobre livros de gravura é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário e, mais importante ainda, para a motivação da leitura. O início do contato com a leitura e a liberdade remonta aos primeiros dias de vida da criança. Na escola, desde o primeiro dia de sua entrada, a criança precisa ser exposta ao contato com a história e poemas, contados oralmente pelo professor ou mostrados em livros ao alcance dos olhos e do manuseio deles. A criação de um ambiente favorável à leitura irá pouco a pouco construindo na mente da criança a imagem de uma atividade enriquecedora e prazerosa. Não se trata apenas de vocabulário, mas de estruturas poéticas e narrativas. A criança aprende a temporalidade dos contos, o antes e o depois das ações. Aprende a reconhecer o herói, a importância da ação narrativa, as imagens do movimento, de espaços e caráter dos personagens, bem como a presença de imagens de comparação, metáforas, sinestesias. Nessa direção, Teresa Colomer acrescenta uma contribuição importante ao ressaltar a preferência das crianças por ler ou ouvir repetidas vezes a mesma história. Mas se bem que seja fora de dúvida que as crianças se interessam especialmente pelo enredo, parece muito discutível que ele seja o único elemento importante em sua leitura. E mais ainda, que a escola deva acomodar-se a esta situação. Em realidade, fenômenos como a insistência infantil em ouvir ou ler a mesma história várias vezes indicam um argumento evidente em favor do prazer da recorrência literária e desmentem a preeminência exclusiva da intriga com a fruição. Colomer, 2003, página 136. Então a gente vê aí nesses trechos que quando a gente cria um ambiente favorável em sala de aula, vai ser muito mais proveitoso, né? E os alunos, eles vão entrar realmente com vontade e vão encarnar no personagem mesmo. E ele vai construindo pouco a pouco a mente do jovem adolescente ali, né? Vai dando um enriquecimento muito maior e de uma forma prazerosa. E ali aquela questão também da preferência das crianças por ler ou ouvir repetidas vezes a mesma história. Isso a gente percebe até lá nos anos do ensino médio, né? Porque a gente tá tão acostumado com aquelas histórias que chega lá a gente quer de novo aquelas histórias, né? Por mais que já não faça tanta parte, né? Daquele momento que tá o adolescente. Mas eles buscam aquelas histórias mais fáceis, né? Desde lá do infantil. E se quer escutar repetidas vezes é porque realmente gostou da história, né? Entrou de verdade, se identificou com a realidade daquela história, então ela leva para a vida aquilo lá. Por isso do gosto por escutar repetidas vezes. Marcou, né, desde a infância até o resto da sua vida, né, aquela história. Então agora a gente vai ver uma parte da leitura oral ou silenciosa em sala de aula. Então, no segundo momento do trabalho com a formação de leitores, é preciso salientar
a relevância da prática da leitura silenciosa. Então, aqui tem um pedaço que é de Bamberger também, que ele diz o seguinte, que a prática da leitura silenciosa, antes de se iniciar uma tarefa de leitura, é importantíssima, pois pesquisas provaram que se compreendem melhor quando se lê em silêncio. Além disso, as crianças podem trabalhar mais ativamente do que quando uma lê e as outras prestam atenção. A leitura silenciosa é a base da educação individual da leitura. Não obstante, deve-se praticar alguma leitura em voz alta para promover a educação da fala e a experiência estética da obra de arte literária. Mesmo antes que a alfabetização confira certa independência da leitura à criança, o contato individual e silencioso com o livro tem função educativa, porque prepara o leitor para os contatos diretos entre as imagens lidas e o desenvolvimento de emoções e do imaginário, sem que haja intervenção e invasão do adulto. Os livros de literatura infantil, na atualidade, são compostos quase como imperiosa obrigação pelo texto escrito e pela ilustração. Isso permite que as crianças, ainda não alfabetizadas, convivam harmoniosamente com livros apenas de imagem, ou mesmo com textos escritos. Em suas hipóteses de leitura, elas exercitam o olhar e a imaginação, num trabalho que prepara a leitura de textos de maior extensão e complexidade nas séries futuras. Então a gente percebe aí o que Bamberger diz sobre a importância da leitura silenciosa, né? Então quando a gente lê em silêncio, a gente consegue se concentrar realmente naquilo que você está lendo. Tá só você e a sua leitura, então você está lendo para você, né? Porque já pensou se todo mundo lesse em voz alta? Em uma sala de aula, todo mundo lendo em voz alta ao mesmo tempo? Ninguém ia compreender nada, né? Porque ia virar uma algazarra e tanto. Então, é muito importante a leitura em silêncio, né? Vai melhorar muito a concentração. Claro que a leitura em voz alta, como diz Bamberger ali, é muito importante também para você ir treinando a sua fala, né? Você ir educando a tua fala. Então, tanto uma quanto a outra são importantes. O professor, devidamente preparado por sua vez, deve ler e contar em voz alta aos textos da tradição e os textos contemporâneos, para as crianças ainda iletradas. É o momento das narrativas curtas, das fábulas, dos contos populares, parlendas, poemas, histórias do gênero maravilhoso com fadas ou animais. O repertório infantil vai aos poucos se constituindo e armazenando estruturas narrativas e poéticas que mais tarde servirão de lastro para a leitura individual de cada criança. Richard Bamberger vê nessa leitura silenciosa e solitária um outro princípio das estratégias metodológicas do trabalho com a leitura. Então, novamente, o Richard Bamberger ele volta aqui a afirmar a importância da leitura como um princípio, uma estratégia metodológica para ser aplicado no trabalho da leitura. Então, fica aí para a gente estudar e trabalhar com eles o uso da leitura em silêncio. É claro que nos anos iniciais essa leitura em silêncio ela é meio complicado, né, de se trabalhar, porque eles não estão acostumados com aquilo lá de parar, sentar, pegar um livro, né, e se concentrar. A gente consegue notar isso mais lá pra frente, né, tipo, 6º ano, 7º ano, ali eles já começam, né, realmente levar a fundo, né, e o professor tem que também tá cobrando mais também a parte de
de leitura oral, porque já fica mais complicado você tomar uma oralidade de um aluno, né, com essas idades, principalmente ensino médio, né, ninguém quer contar uma história para ninguém ali na frente, né, se sentem com vergonha e tudo, né, mas é importante fazer isso, né. Quando a gente se torna adolescente, aí já vem a questão da vergonha, né, a gente não consegue se expressar em público com a mesma facilidade que uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos, né, que eles levam tudo na esportiva e o adolescente já não, ele já é mais introvertido, já tem mais vergonha. Por isso que tem que saber também, né, tentar chamar a atenção deles, né, talvez mudar um pouco ali da rotina da aula, né, fazer que com todos eles contem ali uma história que daí perde um pouco daquela vergonha de só um dia, né, faz grupos talvez, né. Estimulando, né, para que vá perdendo esse medo. Então, como a gente já tinha falado aqui agora um pouco, o ensino individualizado da leitura em todos os níveis da escolarização agora. Um outro aspecto da formação do leitor e que pode causar alguma excitação no trabalho docente diz respeito à alternância entre a prática da leitura coletiva e a leitura individual. Os relatórios das pesquisas concordam em que o prazer e o interesse da leitura e o desenvolvimento do hábito de ler se alcançam muito melhor pelo método individualizado de ensino da leitura do que pelo ensino sistemático de toda a classe. Apesar disso, o ensino individualizado da leitura não deveria tornar-se um dogma. Em todas as salas de aula existem situações em que o professor trabalha com a classe inteira. Outras vezes, predomina o trabalho de grupo e faz o uso frequente da leitura individualizada. Em se tratando de literatura, a alternância entre a leitura em voz alta, geralmente realizada pelo professor, para que não se quebrem o ritmo e a entonação da leitura, e a leitura silenciosa é recomendável. Há ocasiões em que o livro lido pelo professor com encanto e entusiasmo provoca a corrida das crianças para emprestar a história lida, para que elas experimentem de novo, individualmente, o mesmo prazer vivenciado em grupo, quando da leitura do professor. Então, a importância, né, de quando um professor entra em sala de aula, tentando incentivar a leitura, de ler com entusiasmo, entonar, dar entonação na sua voz, né? Aí vai despertar neles lá o gosto, para que eles corram lá na biblioteca e peguem aquele livro e tentem fazer aquilo, né, de forma individual. Né? Eles querem sentir esse prazer individualmente. Né? Eles lendo entusiasmados e eles dando a entonação na voz deles próprios. Continuando, então, adaptar as habilidades envolvidas na leitura ao material e aos objetivos da leitura. À medida que o leitor ganha autonomia de leitura, sua prática lhe proporciona maior rapidez e compreensão daquilo que lê. Então, quanto mais ele treina a leitura, ao decorrer do tempo, mais ele vai conseguir compreender aquilo que ele leu. Então, quanto mais lê, melhor sua compreensão. Como dizem, né? Tudo que você pratica mais, é claro que você pega mais, como que eu posso dizer, você fica melhor naquilo, né? Então, quanto mais você lê, melhor você vai entender, melhor você vai escrever, melhor você vai falar, melhor ela vai melhorar bastante, né? Em tudo que você for fazer. A prática leva à perfeição. Julga-se melhor o grau de perfeição na leitura, considerando-se a maior ou menor facilidade com que o leitor adapta suas habilidades de leitura, velocidade e concentração na compreensão.
a dificuldade e a importância do material e as suas próprias intenções. Por esse motivo, devem iniciar-se logo os exercícios de leitura para a informação rápida e para a exata compreensão do conteúdo, assim como a leitura crítica e criativa. Richard Bamberger aponta para uma prática pedagógica muitas vezes esquecida nas escolas pelos professores, a de adequar a escolha dos textos a serem apresentados a objetivos claros e definidos de formação do leitor e a de preparar essas apresentações, levando em conta as diferenças entre contos e poemas, entre os contos do maravilhoso e os do cotidiano e assim por diante. A leitura em voz alta segue muitas vezes um modelo único, independentemente da qualidade do texto, de sua proposta narrativa, de suas intenções ideológicas. A leitura em voz alta é também um exercício de interpretação e necessita de leitura prévia e de preparação vocal e gestual. Na mesma intenção, se for delegada à criança a tarefa de ler, cabe ao professor preparar esse leitor para que a interpretação em voz alta seja a mais adequada ao texto, sem improvisações, balbucios, erros de prosódia e defeitos de dicção. Essa estratégia é eficaz na conquista dos leitores e no incentivo ao manuseio de livros, mas precisa ser desenvolvida com eficiência e arte. Então, se você conta uma história ali bem narrada, bem apresentada, aquilo, claro, que vai chamar a atenção, né? Não só das crianças, mas até dos adolescentes, desde que você tome a atenção deles, né? Faz com que depois eles se interessem em ler de novo aquele livro, né? De levar, talvez, para casa, para tentar ter a mesma experiência individualmente daí, né? É aí que a gente vê a importância de você conhecer o que você vai apresentar lá em sala, olhar, ler primeiramente, não chegar na hora lá, escolher qualquer livro e ir lá e ler sem nenhuma entonação de voz, sem nenhum gestual, ficar parecendo uma estátua apenas falando, né? Não vai ser atrativo escutar aquilo lá, né? Vai parecer um discurso, aí não vai ter a graça nenhuma, né? Até mesmo num discurso, quando a pessoa prepara, ela lê, né? Ela vê o que ela vai falar. Ela faz todo o gestual ali da narração. Tem que ser sem improvisação, né? Você já tem que ir preparado para aquilo, né? Porque não tem como você chegar numa sala de aula sem ter preparado nem aquela aula daquele dia, né? Então, você já tem que ter visto antes, né, os conteúdos. E assim funciona com as crianças, você ir ensinando, os adolescentes também, você ofertar o texto antes para eles olharem, conhecerem o que eles vão falar, o que eles vão ler, para que na hora lá eles tenham domínio, né? Não passem, não fiquem balbuciando, o famoso gaguejar na hora da leitura, né? Então, é importante isso. Treinamento sistemático da consecução da leitura. Richard Bamberger define melhor o que entende por velocidade e compreensão nesta fase mais adiantada da formação do leitor. Velocidade, de acordo com Bamberger, treinamento das habilidades na leitura, ampliação do período de fixação e aumento da concentração, portanto, menos regressão. Compreensão. O contato com o conteúdo deve progredir à proporção que progride a concepção de leitura, avançando da compreensão de palavras para a leitura compreensiva, interpretativa, informativa, crítica, criativa e estética. Motivações e uma atitude questionadora
favorecem a leitura como processo mental. Perguntas formuladas pelo professor, discussões sobre o que acaba de ser lido e testes são métodos de avaliação do progresso. A qualidade de compreensão é, obviamente, mais importante que a velocidade da leitura. Então, não importa se o adolescente ele lê rápido ou devagar, o que interessa mesmo é a compreensão daquilo que ele leu. Não adianta ser super rápido e fluente na leitura, mas não compreender nada do que leu. Então é mais importante ele compreender do que a velocidade. Todo mundo, desde lá de pequeno, já escuta, né? Que não precisa você ler correndo, né? Sempre tem aquela frase, né? Você tem que ler devagar para você ir entendendo. Porque realmente, se você lê ali e passa por cima das vírgulas, ponto, né? Fica aquela leitura que você, no final, você leu assim e fica, mas o que eu li, né? Palavras ao vento, né? Então, tem que prestar mesmo atenção. Você tem que se concentrar naquela leitura, porque se você começa a ler ali e já fica pensando em outra coisa, talvez aquela leitura já nem começou pra você, na verdade, né? Foram só palavras. Então, a leitura silenciosa ou em voz alta não deve ser encarada como exercício de avaliação do estágio de domínio da ortografia e da decodificação das crianças. Ela precisa ser, sobretudo, um momento de exercício prazeroso de contato com o livro e com os ouvintes. O prazer não dispensa o conhecimento do sentido do texto que se lê. Tanto a interpretação silenciosa quanto em voz alta se tornam tanto mais expressivas quanto mais o leitor domina o sentido do que está escrito. A compreensão do que se lê tem sido um dos problemas mais sérios na formação dos leitores no Brasil. As avaliações promovidas pelo Ministério da Educação, o MEC, nos últimos 10 anos, têm comprovado a queda significativa dos níveis de compreensão dos textos escritos. Essa dificuldade trouxe como consequência a existência de analfabetos funcionais dentro e fora da escola, e principalmente o semi-analfabetismo, ao final das séries iniciais do ensino fundamental. A importância do item relativo à compreensão dos textos, literários ou não, exige do professor dobrada atenção e a aplicação de estratégias constantes e corretas para obter resultados satisfatórios nas formações dos leitores. Então, aqui já ficou bem claro, né, que não adianta você formar alguém que saiba apenas ler, né? Tem que saber administrar aquilo que está lendo, né? Medindo e avaliando o progresso. É importante que a medida do rendimento e a interpretação dos resultados sejam feitas regularmente. Segundo Richard Bamberge, se considerarmos as qualidades específicas do trabalho com a literatura e as formas de leitura, silenciosa ou em voz alta, além de toda a formação de repertório dos alunos, podemos deduzir que a avaliação do trabalho com a literatura demanda atividades e critérios diferenciados. As tão criticadas fichas de leitura, com questionários a respeito da compreensão do texto, que consiste na reprodução do texto original, em apenas copiar palavras e expressões, sem que nenhum trabalho de reflexão ou atividade questionadora seja solicitado, não servem em absoluto para avaliar a leitura da literatura. Cobrar resumos para verificar a leitura implica muitas vezes atitudes reprováveis de copiar o resumo de colegas, apresentar o exercício feito por adultos ou irmãos mais velhos, retirar resumos de catálogos ou da internet. Então aí nesse processo avaliativo, né, é preciso ficar atento ali, né, porque
se você pede um resumo, tem grandes chances de aquele jovem ele não ter lido realmente a história, o texto, e ter ido lá na internet, lá no Google, e ter digitado lá pedindo o resumo de tal texto, né? Então ele só vai fazer o quê? Ele só vai copiar, ele vai estar exercitando somente a escrita, porque ele não leu, né? Então, procurar aí outros métodos de avaliação. É a mesma coisa a ficha de leitura, né? Você só vai estar preenchendo uma ficha com alguns dados, né? Não está avaliando realmente a leitura. Disso tem um exemplo de uma professora até minha mesmo do ensino médio, que ela dava um livro para cada aluno ler durante todo o mês, e eles teriam que contar de forma na oralidade mesmo assim para ela aquela história. Ou seja, ela avaliava o que o aluno tinha entendido do que ele tinha tirado. Por mais que ele tivesse pegado talvez um resumo na internet, mas ele teve que ler realmente aquele resumo para saber contar para ela. Ou seja, de uma forma ou de outra, ela fazia o aluno ler, né? Então, você tem que prestar atenção nessa compreensão deles mesmo, né? É interessante que essa professora, ela também foi professora minha, ela cobrava os detalhes, né? Para ela, os detalhes da oralidade faziam toda a diferença, porque quando você apresenta os detalhes da história, por mais simples que sejam, você está provando ali que você sentou, abriu o livro, leu, entendeu, né? Então você vai narrando oralmente ali, é como se a pessoa estivesse lendo o livro, é como se ela tivesse com o livro na mão e fazendo aquela leitura, né? E ela era muito detalhista, né? A gente falava, tinha um livro, que cor que era aquele livro, onde que estava aquele livro, né? Ela focava muito nesses detalhes, né? Para não sair despercebido se o aluno leu realmente ou alguém contou para ele aquela história, né? Quem que era o autor, quem que era o ilustrador, qual editora que tinha lançado aquele livro, o ano de lançamento. Então ela prestava bastante atenção nesse tipo de detalhe. Então, os efeitos da literatura sobre a formação pessoal, o pensamento e a experiência do estético podem ser percebidos apenas a longo prazo. Efeitos imediatos, quando existem, refletem-se melhor no modo como os alunos transferem a aprendizagem para outras linguagens, como a ilustração, a reformulação do texto, a transposição para formas dramatizadas, a criação de espaços expressivos, e até na constância de leitura de outros textos sobre o mesmo assunto ou do mesmo autor. O professor terá que ser ele mesmo criativo para encontrar formas de avaliar o aproveitamento de seus alunos de maneira pouco usual, mas que esteja de acordo com as funções da literatura, a de pensar, a de experimentar a beleza da linguagem, a de contribuir para a percepção do mundo, a de ultrapassar a moral e a informação de fatos para viver a formação pessoal e intelectual. Então ele tem que tirar um proveito, né, dessa leitura, e o professor tem esse papel de tentar passar para os alunos, né, que de forma prazerosa, né, como diz ali, para que eles peguem o gosto e façam aquilo ali com eles mesmos, né, não saiam procurando resumos ou pegando textos prontos, né. E o professor que trabalha, professor de literatura, ele precisa avaliar isso aluno por aluno, né? Não tem como você avaliar o todo, né? Porque ali cada um tem suas características, o seu tempo, né? Então não é possível eu chegar lá, não, hoje eu vou fazer uma avaliação de como que meus alunos estão lendo, né? Não tem como eu dar uma folha de papel ali e eles escreverem, né? Então, o professor precisa avaliar aluno por aluno, caso por caso, né? Ficar atento a isso. E como a gente comentou, essa nossa professora, ela fazia exatamente isso, aluno por aluno de todas as turmas dela. Então, vejam bem, não era um trabalho fácil, mas ela conseguia. Então,
ela escutava todos os alunos aí no decorrer do trimestre, né? Um por um ia lá, 15 minutinhos, contava a história que tinha lido, dava todos os detalhes e com isso ela conseguia fazer essa avaliação de aluno por aluno mesmo. Então, gente, esse foi mais um vídeo nosso falando sobre literatura e leitura, tá? Espero que tenham tirado algum proveito, né? Então, até o próximo. Até o próximo.